Oiê, meu nome é Tarine, mas você pode me chamar de Tari, e aqui nesse canal a gente fala sobre literatura, sobre a vida e sobre o que mais dá na telha. E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês as minhas 10 melhores leituras de 2022. Assim como eu fiz no ano passado, eu vou fazer um ranking. Então, no 10º lugar ficou Heartstopper de Mãos Dadas, que é o 4º volume dessa série de quadrinhos que encantam o mundo inteiro. Nesse ano de 2022, né, a gente teve a série da Netflix, que também foi um sucesso estrondoso. Eu gostei muito, eu achei uma adaptação incrível, um elenco muito bem escolhido e foi uma delícia acompanhar, assim como são essas HQs. Então a essência tá lá. E também fazia um tempinho que eu não lia, né, Heartstopper, e aí saiu esse volume aqui no Brasil. As edições são lindas, em capa dura. Essa é a minha capa favorita de todas. E aqui, né, muita gente reclama que Heartstopper não tem tantos conflitos, o que é justamente o que a gente gosta, porque a gente tem dois garotos se envolvendo, se apaixonando. Um deles é bissexual e o outro é gay. E a gente vê essa relação de uma maneira muito leve. Claro que tem alguns problemas que estão ali, né, alguns percalços que eles têm que atravessar, mas é algo muito leve, muito bonito e muito delicado, e é algo que eu gosto bastante, né, porque histórias homoafetivas não precisam ter sempre algo pesado, algo doloroso. Porém, aqui nesse volume, pra quem reclama aí da falta de conflito, aqui a gente tem algo bastante complicado. É o primeiro volume de Heartstopper, talvez, que eu recomendo que vocês tomem cuidado aí pra ler, porque a ansiedade do Charlie tá muito atacada e fica muito evidente que ele também tem um transtorno alimentar. Então o Nick quer ajudar ele, as pessoas que passam por essas coisas, né, por questões de saúde mental, precisam muito de uma rede de apoio, e ele tem uma família que ajuda muito, que entende ali o que as coisas estão acontecendo, amigos que ajudam, e esse namorado, assim, maravilhoso, que respeita muito esse momento que ele precisa cuidar de si, e que fica ali preocupado, mas de mãos dadas realmente com ele, e mesmo à distância dando essa força. A Alice Oseman, que é a autora, ela mais uma vez foi muito responsável, muito cuidadosa ao abordar os temas que ela aborda aqui. E mais uma vez a gente tem esses personagens que são apaixonantes demais e que você não consegue parar de ler sobre eles. Mal posso esperar pelo próximo volume. Então, 10º lugar, Heartstopper. Em 9º lugar eu tenho Arlindo, da Ilustra Lu, que é uma autora brasileira. Aqui a gente tem essa fofura que é o Arlindo. Ele é um garoto gay que mora numa cidade pequena. Então é uma cidade na qual a homofobia é bem forte, assim. As pessoas, algumas até por ignorância, acabam falando coisas que ele escuta ali. O pai dele não aceita de jeito nenhum. Aliás, o pai dele nem sabe, mas desconfia e já maltrata muito o Arlindo. Eu chorei muito nessas cenas, inclusive. Eu achei essas cenas muito reais, muito fortes. O Arlindo, ele também tem amigos incríveis que ajudam ele. Ele vai conhecer um garoto, claro, sempre tem isso, né, em histórias assim mais adolescentes. A gente tem aqui muitas referências aos anos 2000, o Arlindo é fã de Sandy Júnior e ele canta as músicas no chuveiro, canta as músicas o tempo inteiro, e é uma delícia porque fui dessa geração, né, Sandy Júnior. E também tem a galerinha falando no MSN, então coisas muito nostálgicas pra você aí que tem mais ou menos a minha idade. O traço é lindo, a gente tem essas cores super neon e vivas e maravilhosas. Eu amei, assim, a questão da cidade pequena também é muito nostálgica pra mim, porque eu não sou de cidade pequena, mas todo ano eu vou pra uma, porque parte da minha família mora lá. Eu recomendo muito, é lindo, 5 estrelas pra mim, assim. Um quadrinho que merece ser lido, que você tem que conferir. E eu amei tanto Arlindo que eu li ele, reli, né, com a minha irmã, mas foi a primeira vez que ela leu. A gente leu as duas juntas, lado a lado, lendo, cada uma lendo umas partes pra outra.
E foi uma delícia, foi assim a minha primeira leitura, né? Uma releitura, mas minha primeira leitura de 2023. E foi muito bom começar o ano com Arlindo. Em oitavo lugar, Asas Partidas, do Khalil Gibran. É um autor que nasceu no Líbano e esse é uma espécie de clássico, assim mesmo, da literatura árabe. Ele escreveu esse livro, publicou, na verdade, em 1912, e isso fez com que ele fosse excomungado pela igreja, porque aqui a gente tem fortes críticas a religiosos poderosos que dominam a vida das pessoas. O jovem Khalil, então a gente já vê que tem traços biográficos aqui. O jovem Khalil, ele conhece a Selma e os dois se apaixonam muito rápido, tem muitas coisas em comum. O pai da Selma super apoia o casamento, mas o poder religioso ali, né, o cara que detém esse poder na região impede que esse amor aconteça. Esse religioso é um padre e ele quer acesso à fortuna do pai da Selma, então ele faz com que o filho dele se case com essa garota. E é muito triste e a gente percebe como as coisas não mudaram em muitos âmbitos. Isso revolta e entristece durante a leitura. E também a gente vai se envolvendo com esse casal, assim, e vendo como o amor deles é puro e bonito e impossível de se realizar. E lendo esse livro eu refleti muito sobre o quão violento é você não poder amar quem você quiser. É a história narrada de um modo que no começo eu achei melodramático e romântico demais, o que esse livro realmente é, mas depois eu fui achando que se encaixava, que combinava, recomendo bastante. E em sétimo lugar eu vou falar rapidinho desse livro, porque ele é difícil de encontrar no Brasil e talvez vocês fiquem com vontade, mas é difícil de encontrar, não fiquem bravos comigo, mas ele tinha que estar nessa lista, porque ele me inspirou muito. É A Walk Between Heaven and Earth. É um guia sobre escrita de diários, vocês sabem que eu amo isso e pretendo inclusive falar muito sobre isso esse ano e inclusive ensinar vocês sobre diários. A gente já conversa sobre isso mais pra frente, mas enfim. Então, aqui a gente tem o diário da autora, parece que esse nem é o nome verdadeiro dela, não se sabe quem é essa pessoa que escreveu esse livro. E nesse diário pessoal ela vai falando muito sobre o processo criativo dela, o modo como escrever pra ela é uma meditação, escrever é como falar com o divino. E eu achei tudo isso extremamente bonito e me inspirou demais. Então se você achar esse livrinho aqui dando sopa, compre, porque também vai inspirar você. E em sexto lugar, maravilhoso, O Voo da Guará Vermelha, da Maria Valéria Rezende. Que escrita poética! Eu fiquei encantada com as palavras dela que eu encontrei aqui e com os personagens que ela criou, que são Rosário, um pedreiro analfabeto, que é apaixonado pelas palavras e quer muito decifrá-las, mas ele não encontra ninguém para poder ensiná-lo a ler. E a Irene, que conhece as palavras parcamente, mas o suficiente para ensiná-las para o Rosário. Ela é uma prostituta soropositiva e os dois acabam se encontrando e ela vai ensinando ele a escrever e ele vai sendo muito grato e contando as histórias, porque ele é um contador de histórias. Ele viveu muita coisa e sabe contar isso de uma maneira magnífica que deixa ela fascinada e com vontade de saber mais. E eles vão meio que fazendo ali o papel da Sherazade um pro outro, porque a Irene promete escrever as palavras dele, as histórias dele num caderno e também ensiná-la a ler, e ele promete a ela que vai contar as histórias, então eles querem se encontrar. E aí vai nascendo um afeto, assim, tão maravilhoso, assim, e tão puro entre eles, e são dois personagens que preenchem as faltas um do outro. Eu não sei mais nem o que dizer, porque eu realmente amei esse livro. Eu achei ele delicado e terno, e era exatamente o que eu tava precisando ler quando eu li ele. Não deixem de conferir essa história. Falei a sinopse pra vocês, olha que sinopse incrível, e o livro ele faz jus a essa sinopse. Então não deixem de conferir. Em quinto lugar na minha lista, Felicidade e Outros Contos, da Katherine Mansfield, essa autora neozelandesa que se tornou uma das minhas contistas favoritas. Eu simplesmente quero ler tudo que ela já assinou na vida dela. Eu me encantei demais com o modo como ela constrói personagens, as imagens que ela cria,
São contos repletos de simbologia e que... Sabe aqueles contos que você precisa ir desvendando aos pouquinhos porque tudo importa? As cores, os formatos dos objetos, os nomes dos personagens. Então, pra mim é muito fascinante isso, essa coisa de ser como uma caça ao tesouro, e todos esses contos são tesouros. Eu não tenho como dizer um conto aqui que eu não tenha gostado, e são personagens muito complexas que geralmente elas têm ali uma fachada pro mundo, ou elas simplesmente não conseguem se expressar e não conseguem elaborar seus sentimentos. E aí a gente tem acesso à consciência dessas personagens, e aí você vai ver como é diferente esse mundo interior do mundo exterior. E também a gente tem questões de gênero, então ela vai tratar de sexualidade feminina, numa época em que isso era tabu. Ela vai tratar também do modo como os homens se aproveitam de situações para assediar mulheres. Tem um conto que é muito sobre isso. Ela vai tratar bastante de desejos que não se realizam, de expectativas que se quebram, tanto para as personagens quanto pra gente que tá lendo. Você acha que vai acontecer uma coisa e de repente acontece outra. Eu conversei demais com esse livro, foram várias e várias anotações, realmente naquele fascínio de tentar captar várias coisas na narrativa, nessas narrativas breves. E foi assim uma experiência fantástica que eu com certeza quero repetir. Tudo que ela escreveu eu quero ler. Já tenho os diários e algumas cartas dela aqui, mal posso esperar para conferir. Não deixem de conhecer essa autora sensacional. Em quarto lugar, o acontecimento da Annie Ernaux, a vencedora do Prêmio Nobel 2022. Eu já tava com muita vontade de ler antes dela ganhar o prêmio, mas depois virou meio que, né, obrigação, e os livros começaram a ser mais fáceis de serem encontrados. Eu acabei comprando esse livro no Rio de Janeiro, na livraria maravilhosa da Travessa, do Barra Shopping. Tava por lá conhecendo e achei que seria legal pegar um souvenir, e Annie Ernaux veio pra casa comigo, comecei a ler lá, mas terminei aqui em casa mesmo. Também foi um livro repleto de conversas com o que ela escreve, e foi muito intenso e assim inesquecível o nosso encontro. Outra autora que chegou pra ficar na minha vida, quero ler tudo que ela já escreveu, porque eu me impressionei muito com o modo como ela vai rememorando as coisas e contando pra gente, as imagens que ela cria também. E aqui eu acho que muita gente sabe do que se trata, mas o acontecimento é um aborto clandestino que ela realizou aos 23 anos. Ela engravidou de um namorado e era uma gravidez indesejada que ela decidiu por interromper, e o aborto era ilegal na França, então muitas questões envolvidas, a lei ali contra ela. Ela pedia ajuda para algumas pessoas, alguns médicos, e ela era bem maltratada, assim. Alguns caras que ela contava fetichizavam muito a coisa toda. Mas para além desse relato, o que me impressionou muito aqui e me arrebatou de fato, assim, foi a escrita dela, que é uma escrita muito potente, e ela tem uma necessidade, quase um dever de escrever as coisas em detalhes, de puxar pela memória, de mexer nos escritos antigos dela pra resgatar aquela Annie Ernaux de 23 anos. Ela tá escrevendo isso 40 anos depois, então a gente tem acesso a história que ela tá contando pra gente daquela época, e também, entre parênteses, ela vai falando sobre esse processo de escrever e como ela se esforça nesse fazer literário para construir aquilo da maneira mais parecida com o que realmente aconteceu possível. E ela vai falar como a memória, né, dificulta isso às vezes, como ela sente que é um dever escrever sobre isso. E me impressionou muito essa comunhão que ela tem, assim, com a escrita, porque ela vai dizer que é o objetivo da vida dela transformar o corpo, transformar tudo que ela é e tudo que ela viveu em escrita. Ela também sente que se calar é se colocar ao lado da dominação masculina.
e não colocar luz ali na realidade das mulheres da geração dela que passaram por isso. E as mulheres de hoje, né, a gente vive no Brasil, então a gente sabe como que é essa questão aqui. Então foi um livraço, assim, foi algo que me impactou demais, não só porque é uma história fortíssima e cuidado na hora de ler esse livro, porque o aborto ele é escrito assim minuciosamente, como eu disse, ela tem essa quase obsessão, né, por detalhar tudo. Tomem cuidado na hora de ler por conta disso, mas não só por isso, mas porque me inspirou a escrever. E aqui a gente tem trechos valiosíssimos para quem escreve sobre a vida, para quem puxa pela memória, ou até para quem vai escrever literatura, mas vai usar de fatos, né, da vida, né, que é o que muitos escritores fazem, com toda certeza, para transformar em literatura. Então isso me pegou muito também. Então é um livro que eu recomendo, claro que tem as ressalvas, mas não dá pra deixar de conferir as obras da Annie Ernaux e eu quero conferir tudo daqui pra frente. E chegamos finalmente ao top 3 das melhores leituras de 2022. Em terceiro lugar, Linha M, da Patti Smith. Eu não me conecto tanto assim com as músicas da Patti, mas eu me conecto absurdamente com o que ela escreve. Ela é uma das minhas maiores inspirações nisso. Também é uma autora que escreve sobre a vida e, como eu já disse, isso me fascina profundamente. Eu gosto de me sentir desvendando os cadernos dela. A Patti é uma pessoa de cadernos, de escrever no papel, assim como eu. E eu gosto também de observar o modo como ela transforma as coisas mais comuns, mais cotidianas, mais triviais em arte. Esse livro aqui, como ela disse em uma entrevista, essa linha M é uma linha mental. E a gente vai encontrar passeios a cafés, porque ou mulher pra tomar café. Muitas xícaras de café, seriados de detetive que ela ama, assistir The Killing por causa dela. Também temos as homenagens que ela faz a heróis mortos, ela visita os túmulos deles, ela encontra ídolos e ela tem um repertório gigantesco, né? Então é essa linha mental de referências também, e tanto que quando eu fui anotar esse livro eu escolhi uma flag para referências e uma flag para os meus trechos favoritos, que são muitos. Então é um livro também que é sobre perdas, desde as coisas, dos objetos que ela vive perdendo por aí, coisas favoritas que ela perde, até a perda dolorosa do marido, né? Esse luto que ela vai contar e descrever aqui pra gente. Então é um livro que é sobre o nada, mas ao mesmo tempo é sobre tudo. Ele trata de morte, mas é sobre a vida mais corriqueira possível. Enfim, eu amo a Patti Smith porque ela me inspira demais a escrever, me inspira demais a observar a minha vida de uma outra maneira. E isso é simplesmente algo que me toca de uma maneira muito forte. E é outra autora também que eu quero ler tudo, e papá, vocês já sabem. O segundo lugar ficou com ela, Helena Ferrante, com A Filha Perdida. Finalmente li esse livro, também assisti ao filme, achei uma adaptação sensacional. Esse livro aqui foi uma das minhas primeiras leituras do ano, e eu tava até falando no Twitter que o problema de você começar o ano lendo Helena Ferrante é que no decorrer do ano nenhum livro parece tão bom quanto aquele da Helena Ferrante. E é o caso, foi o caso aqui, tanto que ele ficou em segundo lugar. A gente aqui encontra uma personagem, uma protagonista, a Leda, que é uma mulher de quase 50 anos, uma professora universitária, que decide passar um período no litoral sul da Itália, porque ela tá cheia de trabalhos acadêmicos pra dar conta ali, e ela resolve ir pra lá, também as filhas não dependem mais dela. E aí ela vai se fascinar com uma família napolitana, e principalmente com duas integrantes dessa família, que são a Helena e a Nina. A Helena é uma menina, uma criança, e a mãe dela é a Nina, uma mãe jovem. E ela vai observar a relação dessas duas e meio que ficar obcecada por elas. E a gente vai ter aqui algumas das obsessões de Helena Ferrante, né? Bonecas, relações entre mãe e filha.
E é um livro que me tocou profundamente, que me fez pensar sobre milhões de coisas, que me fez escrever, sei lá, mais de 10 páginas no meu caderninho de resenhas. E eu não tenho receio nenhum de dizer que a força narrativa da Helena Ferrante e a franqueza que ela imprime nessas personagens femininas, o modo como ela torna essas mães tão reais e humanas e acaba com essa romantização da maternidade, isso é uma das coisas mais incríveis que eu já vi na literatura. E ler um livro dela é sempre um turbilhão pra mim. É um livro que tem tanta coisa que você precisa ler pra gente discutir sobre. Mas eu não queria falar tanto assim. Ainda preciso escrever uma resenha, fazer um vídeo sobre ele, sei lá, porque eu tenho muita coisa pra dizer. E acabei não conseguindo dizer no ano passado. Mas leiam a Helena Ferrante, não deixem de viver essa experiência, porque eu tenho certeza que vai ser algo inesquecível pra você, como sempre é pra mim. E em primeiríssimo lugar, tchau, tchau, tchau. Antes do Baile Verde, da eterna, incrível e... meu Deus do céu, que autora! Lígia Fagundes Telles, que nos deixou em 2022. Eu estava lendo esse livro no momento em que ela partiu e ao mesmo tempo que eu fiquei muito triste, eu me senti muito grata por ter contato com as palavras da Lígia, pelo fato dela ser brasileira, dela ser nossa, e eu consegui ler o que ela escreve na língua original. E esse livro foi tão marcante assim, porque eu decidi ler esse livro completo, porque eu já tinha lido vários contos esparsos. Eu decidi ler como se eu fosse dar uma aula sobre ele. Então eu conversei demais com esse livro e coloquei referências e essas marcações aqui. Eu marquei toda vez que a cor verde aparece, porque é uma cor muito importante aqui. E é um livro que eu brinco que às vezes tem livros que a gente devora e tem livros que devoram a gente. Esse é um livro que me devorou. É um livro que vai tratar muito de morte, morte real, morte simbólica, a questão do esquecimento, a questão da memória. A gente tem personagens fascinantes e repulsivos. E é uma variedade que a gente encontra aqui, porque a gente tem contos assombrosos, contos que fazem a gente pensar na podridão do ser humano, a gente tem contos fantásticos, enfim, não dá nem pra dizer. Ela é uma das maiores autoras que eu já li na minha vida e sou imensamente grata pelo nosso encontro. E ainda não acabou, porque eu tenho várias obras dela pra ler. E se você nunca leu Lígia Fagundes Telles, pelo amor de Deus, leia algum desses contos. Eu vou destacar alguns pra vocês. Olha, Venha Ver o Pôr do Sol é um contaço. E Meia-Noite em Ponto em Xangai, que me fez lembrar muito o filme Parasita. Se você ler esse conto, depois vem me contar. Eu destaco também Antes do Baile Verde. Eu costumo dizer que meu conto favorito são todos, porque são todos excelentes. Simplesmente leia, eu nem sei mais o que dizer. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi muito complicado de gravar porque a bateria da câmera acabava toda hora. Talvez vocês percebam aí pelo enquadramento. 2022 foi um ano que eu não tive muito presente aqui no canal, mas eu espero muito poder estar presente em 2023. Se você gostou desse vídeo, likezinho pra mim. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram. Tem resenhas de vários desses livros que eu comentei por lá. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!